Olá pessoal, eu sou a doutora Ana Otaki, médica nutróloga em Ribeirão Preto. E hoje eu quero falar com vocês sobre obesidade. Obesidade é uma doença que acomete grande parte da população mundial e está relacionada a diversas outras doenças. Uma doença que, além de causar limitações, pode levar a outras doenças, como hipertensão, diabetes, aumentar o risco de infarto e AVC. Está relacionada também, muitas vezes, a doenças da parte emocional, como compulsão, ansiedade, depressão. É uma doença, portanto, multifatorial e necessita, assim, um tratamento multidisciplinar. É importante que você, que sofre de obesidade ou sabe de alguém que sofra de obesidade, que tem tratamento. O tratamento hoje está moderno, multidisciplinar e é possível melhorar a sua qualidade de vida. Procure ajuda profissional e cuide-se. Combater a obesidade é uma batalha em diversas frentes. Não existe dieta mágica, o que significa que as dietas têm que obedecer às leis da física e da fisiologia humana. Mais um ponto fundamental é diminuir a ingesta calórica, ou seja, de alimentos ricos em energia, como açúcares e lipídios, gorduras, dando preferência para aqueles com alto teor de fibras e água. Nessa batalha, a atividade física tem um poder gigantesco, é um poderoso aliado, porque não só combate a obesidade, como também várias das comorbidades que estão correlacionadas. Neste momento, cirurgias e medicamentos também são terapêuticos, mas têm que ser prescritos por um médico para apenas uma população muito específica. Combater a obesidade envolve uma abordagem multifatorial, por isso precisa da ajuda de uma equipe multidisciplinar, com educadores físicos, endocrinologistas, nutrólogos e nutricionistas. Meu nome é Arthur Carvalho e esse foi o Minuto Saúde. São Francisco. Informações ligue 0800 777 9070 ou acesse sãofrancisco.com.br. Você está na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. ZYD 988, classe especial 91,3 pela Tati FM. E ZYK 643, rádio 79 AM, onda média 590 kHz. Ribeirão Preto, São Paulo. Agora, na tarde inteligente do Grupo Tati de Comunicação, você confere as notícias e os fatos mais relevantes do momento, de um ponto de vista totalmente diferenciado. Agora em pauta, na Tati FM e TV Tati. Na comunicação, Jorge Vinícius. Olá, boa tarde, são 14 horas mais 35 minutos. Está no ar mais um programa Agora em Pauta, aqui pela multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. Você nos acompanha pela TV, pelas nossas emissoras de rádio, através da internet, o portal tati.com.br, no nosso aplicativo, pelo YouTube e também nas redes sociais, com a live na página oficial no Facebook do Grupo Tati de Comunicação. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho do ano de 2020. Nós iniciamos o nosso Agora em Pauta, dizendo que o tema do nosso programa de hoje vai ser a retomada do futebol. A volta do futebol paulista, a volta do futebol brasileiro. Aconteceu no dia de hoje uma reunião da Federação Paulista de Futebol por videoconferência, com os representantes, os times que disputam a Série A1, a principal divisão do campeonato estadual. A reunião já terminou e daqui a pouquinho a gente vai dizer o que é que aconteceu nesta reunião. O que a gente pode adiantar, que já ficou programada para a próxima terça-feira uma nova reunião. E hoje, um dos nossos convidados é o presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli. O Martorelli é o nosso convidado de hoje para falar sobre os cuidados que estão sendo tomados, principalmente para a classe, né? Para os jogadores aí, para os atletas, no retorno das atividades, primeiro com os treinamentos e depois com a bola rolando, com a volta das competições. A gente inicia agora em pauta também, sempre resumindo aqui, trazendo os números da pandemia. E a gente começa pela cidade de Ribeirão Preto, que tem no momento 5.936 casos notificados,
1.480 casos confirmados da Covid-19 e 3.895 casos descartados na nossa cidade. Até o momento são 30 óbitos, são 30 mortes em Ribeirão. No Brasil, total de 621.877 casos. Desses mais de 621 mil, nós tivemos 288.652 pessoas já saradas, recuperadas. Total de mortos no Brasil, 34.212 mortos. Número de mortes no mundo todo, 395.178 mortes. Casos ativos no mundo, 3.074.583 casos. Casos de pessoas recuperadas no mundo, 3.297.237 pessoas já recuperadas. A Ibovespa, a Bolsa de Valores no Brasil, neste momento opera com uma alta de aproximadamente 2%, 1,94, e o dólar segue caindo. O dólar comercial cai neste momento 3,2%. Uma queda acentuada nesta sexta-feira do dólar, dólar comercial sendo vendido a R$ 4,96. Professor Sérgio Degrande, chegou a sexta-feira, daqui a pouquinho eu falo o que aconteceu resumidamente nesta reunião hoje, que aconteceu por videoconferência, videochamada da Federação Paulista de Futebol, que teve o Botafogo participando com 3 integrantes. O presidente da Botafogo S.A., Gerson Ingrácia Garcia, Adalberto Batista, que é o sócio do Botafogo Futebol Clube, e o presidente do Botafogo Futebol Clube, Oswaldo Festucci. Os 3 se reuniram e foram os representantes do Botafogo nesta reunião que terminou agora há pouco da federação e já tem uma nova programada na próxima terça-feira. Já posso adiantar também aqui, professor Sérgio Degrande, que nada foi discutido com relação à questão do rebaixamento, tá? Existia uma possibilidade de hoje se discutir, colocar na pauta esse tipo de situação, né? Na volta, no retorno do futebol do Campeonato Paulista, nenhum time ser rebaixado da primeira divisão para a Série A2 para a segunda, mas quem sabe na terça-feira esse tema pode ser debatido e discutido com os integrantes que participam da primeira divisão do Campeonato Estadual. E já então, Rinaldo Martorelli conosco, Luiz Ademar também já conosco, comentarista aqui do nosso Multifutebol Tati. Boa tarde, professor Sérgio Degrande, tudo bem? Boa tarde, Jorge, muito boa tarde aos nossos telespectadores, o pessoal que nos acompanha pelas rádios e aqui pela internet, mande as suas perguntas. Nós estamos abrindo também, eu estou compartilhando com vários grupos de futebol para ver se as pessoas participam desse tema que é muito importante. E eu vou dizer por que é importante. Eu vou fazer uma cópia, uma paráfrase daquilo que o grande Milton Neves diz. O futebol é o mais importante dos insignificantes momentos do mundo, né? Mas é importante sim, porque gera empregos. Eu acho que nós temos que entender o futebol como paixão, uma coisa é o espectador, uma coisa é o torcedor, a outra coisa é o movimento de grana. E o futebol gera muito dinheiro, gera emprego direto, emprego indireto. E a situação, em função da pandemia, é muito grave. Eu acho que o que aconteceu com o Noroeste, lá em Bauru, que dispensou atletas, que mandou embora um monte de gente e não vai disputar mais o campeonato, né? Embora fosse o líder da 3 e já classificado para outra fase com 4 rodadas de antecedência, é um panorama bastante claro do que vai acontecer no futebol. Nós vamos ver os times pequenos, porque mesmo que o futebol volte, né, Jorge, ele vai voltar sem torcida. Eu não acredito que até o final do ano, ou até uma boa parte do ano que vem, as torcidas voltem ao estádio. Não vão voltar. Quer dizer, a fonte de renda dos times pequenos é um pouco diferente da fonte de renda dos times grandes.
Porque o time grande vai jogar, a televisão vai pagar, o patrocinador está lá porque tem exposição, visibilidade. A torcida é bom, mas não é o mais importante. A gente está vendo aí a possibilidade do Corinthians trazer o jogo por R$700 mil por mês. Uma loucura, mas está aí. A gente vê o Fred indo para o Fluminense. Quanto que o Fred vai ganhar no Fluminense? Quer dizer, o Fluminense está devendo salário até do ano passado, mas contratou o Fred. Por quê? Porque ele sabe que na hora que ele entrar no campeonato tem visibilidade, o patrocinador paga. Não é a realidade da Penapolense, não é a realidade do Comercial, não é a realidade do Noroeste, não é a realidade do Capivariano. E aí? Aí que muito provavelmente os times pequenos sumam do pedaço. E aí eu vou perguntar para o presidente do sindicato, o que vai acontecer? Eu estou vendo com muita preocupação, e eu acho que hoje o nosso debate é bom por causa disso, viu, Jorge? Correto, professor Sérgio Degrande, agora são 14 horas mais 43 minutos, já estamos em contato com o nosso comentarista Luiz Ademar, e também com o Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo. Aí a nossa tela já completa, né, dividida em 4. Deixa primeiro, antes do Martorelli, pegar o boa tarde do nosso comentarista aqui do Grupo Tati de Comunicação, do nosso Multifutebol Tati, meu amigo Luiz Ademar. Boa tarde. Tudo bem, Ademar? Tá animadinho nessa sexta-feira ou não, Ademar? Boa tarde. Tudo bem, Jorge. Sempre animadinho, viu? Sempre animadinho, principalmente aí vamos ver agora com a Federação Paulista mandando, junto com os clubes, a proposta oficial da retomada para o governo, e vamos aguardar até terça-feira qual que é o posicionamento do governo, né? Essa proposta depois você vai detalhar, mas ela fala principalmente da retomada em grupos, né? Em horários alternados e distanciamento ainda dos jogadores, e aí com o passar do tempo, assim como aconteceu no futebol europeu, vai acontecendo a aproximação e os treinos coletivos. Muito bem. E agora a gente traz aqui o nosso convidado especial de hoje. Desde já a gente agradece a participação do Rinaldo Martorelli. Repito, o presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo. Prazer grande em tê-lo aqui hoje no nosso Grupo Tati de Comunicação, através da nossa multiplataforma aqui no programa Agora em Pauta. Tudo bem, Martorelli? Boa tarde. Ótima tarde, Jorge. Ótima tarde, professor Sérgio, Luiz Ademar. Prazer estar com vocês aqui. De fato, a gente está vivendo um momento, estou chovendo molhado, né? Um momento diferente, um momento que a gente não estava preparado para ele. Mas a gente tem que sair dele, né? Tem que sair dele com... Aí botar um conceito mais global, tem que colocar o espírito de união nessa parada aí, solidariedade, inteligência e exatamente isso. O professor, eu peguei um pedaço da fala do professor Degrande, e ele fala da contratação do Fred pelo Fluminense. E um Fluminense que está totalmente desguarnecido financeiramente. Como é que ainda no meio da pandemia ele vai contratar o Fred, né? Exatamente são esses exemplos que a gente precisa mudar no nosso futebol, porque foram eles que trouxeram, já haviam trazido a pandemia para o futebol, né? A pandemia sem vírus, mas o futebol já viveu uma pandemia. Pois é, Martorelli, e a gente comentou também, inclusive com o professor Sérgio Degrande, e a gente já trouxe durante essa semana a informação de que o Corinthians pode repatriar o Jô e pagar 700 mil mensais para o atacante retornar ao Corinthians. Esses dias nós trouxemos aqui o presidente do Corinthians, foi um dos nossos convidados, o André Sanches, e o Andrés categoricamente disse que o Corinthians não iria contratar ninguém, o Corinthians não estava negociando nenhuma contratação, mas é aquela outra situação, né? Se confirmada a volta do Jô por 700 mil reais, fica difícil cada vez mais a gente acreditar na palavra dos dirigentes que comandam o nosso futebol, tanto no estado como também no Brasil. Mas rapidamente nós citamos aqui a reunião que aconteceu hoje por vídeo chamada da Federação Paulista de Futebol. Botafogo aqui de Ribeirão Preto, como é participante da primeira divisão, ele foi representado pelo Gerson Ingrácia Garcia, pelo Adalberto Batista e também pelo Oswaldo Festucci. Os três reunidos
assistiam ali e participavam da reunião. Então, o que ficou definido e quais foram os temas abordados? A federação, inclusive, divulgou agora há pouco um comunicado oficial no seu site. Diante da flexibilização da quarentena anunciada pelas autoridades públicas paulistas, inclusive com liberação a shoppings que constam como cuidados menos rigorosos do que os previstos pelo protocolo do futebol paulista, a Federação Paulista de Futebol e os clubes encaminharão novamente ao governo do estado e às prefeituras proposta minuciosa voltada à retomada dos treinamentos nas cidades em que estes ainda não foram liberados. O novo protocolo irá prever a testagem de todos os profissionais com retomada gradual dos treinamentos, iniciando com atividades individuais e em ambientes abertos. E por último, com a expectativa de uma resposta do governo do estado nesse período, a federação vai realizar na próxima terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, uma nova reunião para reavaliar a situação do retorno, primeiro dos treinamentos e depois do Campeonato Paulista de Futebol. Martorelli, é do seu conhecimento, é do nosso também, que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, voltou às suas atividades de treinamento. Como é que você encarou essa situação? Porque você é o presidente do Sindicato dos Atletas e você cuida dos jogadores, evidentemente, né? Você tem essa liderança. Como é que você recebeu essa situação do Bragantino em si, Martorelli? Ô Jorge, eu participo das reuniões da federação também, né? Foi a mais longa que nós tivemos até agora. Durou mais de 2 horas, 2 horas e meia. A de hoje você participou? Desculpa interrompê-lo, Martorelli, mas a de hoje você participou também? Sim, eu participo de todas, sim. Que bom que você representando os participou. atletas. E a gente, na verdade, o foco é de manter a unidade. Né? Manter a unidade porque a unidade faz com que não haja vantagens, faz com que ninguém tire vantagens da condição que a gente está passando. E o problema, aí vem a questão do Bragantino. A questão do Bragantino, ela deve ser revista, porque de uma forma ou outra é um fator de vantagem, né? Os atletas estão voltando, mesmo que houve aí a explicação de que, na verdade, não há um treinamento organizado. O que o Bragantino fez foi abrir as portas do CT para que os atletas pudessem, ao invés de fazer aqueles treinamentos individuais em casa, que o façam no centro de treinamento, porém é um tipo de vantagem, né? Com relação a isso, a gente já vinha conversando com os atletas, já vinha conversando com o Bragantino. Em termos de prevenção de saúde, nós não vimos nenhum problema, né? Então, se não há problema, se os atletas eles estão nessa condição que eu coloquei, inclusive que foi a explicação do Bragantino, nessa condição, se os atletas se sentem confortáveis para poder utilizar o espaço do Bragantino, ok para nós. A ressalva fica com relação a essa teórica volta aos treinamentos antes dos demais, porque o acordo era que todo mundo voltaria na mesma data, né? Então, aí fica a polêmica. Isso é treinamento, não é treinamento, né? É treinamento organizado, não é? Enfim, e é uma questão que deve ser resolvida aí nesse final de semana. Bom, Martorelli, eu vou distribuir aqui para que o Luiz Ademar possa fazer também a sua pergunta, o professor Sérgio Degrande também. Só me diz uma coisa, oficialmente, há quanto tempo você está na presidência do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo? Faz quanto tempo, Martorelli? 27 anos. 27 eu jogava anos. Ainda. Quase 3 décadas, anos. então, à frente da presidência do Sindicato dos Atletas. Martorelli participou dessa reunião, olha que legal, que bacana, participou dessa reunião realizada hoje pela Federação Paulista de Futebol por videoconferência. E está aqui conosco, exclusivo, Luiz Ademar. Qual é a sua colocação, sua primeira pergunta para o Martorelli, Ademar? Bom, primeiro eu quero parabenizar o Martorelli, já tive com ele em outros eventos, em outras situações. Ele é um cara brilhante, é um cara que realmente veste a camisa e procura ajudar a categoria dos jogadores de futebol profissional. Eu queria falar para ele, primeiro, antes de entrar na parte financeira e tal, ele estava falando a respeito do retorno do Bragantino desde terça-feira, se tem um ganho aí técnico, físico, sei lá, ou não. O Bragantino, que eu saiba, Martorelli, por favor, você conhece muito melhor do que qualquer um,
É o único time que não reduziu o salário, o único time que não tem problema financeiro, porque tem a Red Bull por trás, né? E tem toda aquela estrutura. Ao contrário, vamos pegar em um Santo André que não vai ter seu estádio na retomada, porque lá é hospital de referência. O Santo André já negociou praticamente todos os times, vai ter que utilizar muitos jogadores de base, talvez a federação permitindo nessas reuniões você inscrever um ou outro jogador que não estava jogando. Enfim, você tem situações totalmente diferentes de clube para clube. Os grandes a gente sabe que tem problemas financeiros, mas tem os seus elencos. Eu quero saber, você é a favor da tese do Tiãozinho, presidente da Ponte Preta, que defende que vai ser um outro campeonato na retomada e que não tenha, como tá acontecendo, vai acontecer no Rio Grande do Sul, não tenha rebaixamento e que para os times não serem prejudicados na retomada, principalmente aqueles que ficaram sem um monte de jogador? Ô, Ademar, eu agradeço mesmo, você é um parceiro também, vira e mexe, a gente tá juntos aí, batendo papo, falando de futebol e falando da relação de trabalho. Aí acho que são algumas questões que a gente precisa pensar, né? Por exemplo, a minha intervenção mais forte na reunião de hoje foi se a intenção é de se manter a unidade, a régua ela tem que ser fixada na parte mais baixa, né? Evidentemente que o Bragantino, se eu não me engano, o Bragantino e o Mirassol ou o Novo Horizontino, que não reduziram o salário, não mexeram no salário dos meninos. Então, isso não significa também que em termos desportivos ele possa quebrar um acordo verbal que ele tenha com os clubes. Então, se a gente quer mesmo um campeonato sem vantagens nenhuma, né, que ninguém se aproveite, inclusive, da condição financeira, acho que a régua tem que ser passada, tem que ser fixada lá embaixo. E aí, se um não pode voltar, ninguém possa voltar. Essa, pelo menos, é a minha posição, foi o que eu marquei na reunião e foi entendida. Eu acho que foi no final e foi entendida, por isso, de uma nova reunião na terça-feira. Alguns pontos precisam ser mais bem elaborados. Agora, de fato, o campeonato não vai ser o mesmo. Porém, tem uma outra questão que eu já citei aqui e que ela é importante. Ela não vai ser o mesmo porque no futebol brasileiro, principalmente, os clubes vêm ao longo do tempo cada vez mais se desestruturando, né? Aqueles que conseguiram manter uma certa estrutura, eles vão ter vantagem, sim, porque eles pagaram os jogadores, mantiveram os jogadores, né? Tem uma outra condição, a readaptação é muito mais rápida do que os outros que não têm essa estrutura. Então, de fato, o campeonato é outro, sim, mas como o nosso foco e nosso trabalho é para que o clube se mantenha dentro de uma administração, principalmente financeira, que possa criar, de fato, uma longevidade, né? Então, chegou a hora mesmo da gente entender, e de o futebol entender, das autoridades dirigentes no futebol entenderem que nós precisamos de um outro modelo de futebol em termos de estruturação. E aí ele se expande, né? Se expande em questão de calendário, em termos de participação, enfim, é uma coisa muito maior. Como a gente já vem trabalhando há bastante tempo, esses critérios, a gente hoje tem mais experiência para poder fazer isso e para poder dizer que, olha, é aquela história, que é sempre muito ruim, né? A gente fala, eu te disse, né? Bem que eu te disse. A gente não queria falar isso, mas, de fato, chegou a pandemia, pegou todo mundo de calça curta, são poucos os que têm um pouco mais de estrutura, mas isso não pode servir ainda como a regra não está posta, né? Porque se fosse na Europa a regra posta, todo mundo tem que estar estruturado e em caso de aqueles que não estivessem, ficassem para trás, tudo bem, mas a regra não está posta. A gente espera então que haja um equilíbrio em termos desportivos, que o financeiro seja um apoio, mas não seja preponderante, e que a gente possa daqui para frente sim criar uma nova forma de ver e de pensar e de administrar o futebol. Professor Sérgio Degrande, à sua disposição também o nosso convidado de hoje, Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo, que participou desta reunião importante que aconteceu hoje por videoconferência da Federação Paulista de Futebol. Degrande. Martorelli, muito obrigado por você estar participando do nosso programa. Aliás, o Martorelli foi um grande goleiro, hein? Você lembrar disso, as pessoas passam batido, mas jogava muito, hein? Jogava muito. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, Martorelli. Eu estou assim, muito preocupado, realmente não estou preocupado com o time grande.
porque eu acho que o time grande tem estrutura, o time grande tem torcida, o time grande de uma hora para outra tem sócio torcedor e ele vai virar o jogo. A minha preocupação é com os times pequenos. Foi anunciado que haveria um protocolo que é fazer os jogadores ficarem na concentração ou no CT. Antes de cada jogo, ou de pelo menos a cada semana, fazer o teste do Covid. Até aí é bacana. Só que, para quem não sabe, o teste do Covid custa R$ 12.200 para um grupo grande de jogadores e pessoas trabalhando. Então, o time tem que pagar salário, pagar R$ 12.000 de teste, pagar o hotel para ele ficar concentrado. Eu acho que o time pequeno já era. Ele não vai conseguir cumprir esse protocolo. O que o sindicato está pensando para esses profissionais dos times pequenos? Vamos esquecer um pouco o time médio e o time grande. Red Bull tem dinheiro saindo pelo ladrão. Eles vão lá no banheiro, no vestiário, tem cheiro de dólar. Isso não vai afetar. Mas eu quero saber a situação da Portuguesa Santista, do Comercial de Ribeirão Preto, do Noroeste de Bauru, e assim do Velho Clube Rio Clarense. Quer dizer, o que vai acontecer com esse pessoal? O que o sindicato tem para eles? Martorelli, me escuta? A nossa conexão com o Martorelli não tá legal, não tá bacana. E a gente vai tentar retomar, então, com o nosso entrevistado, essa conexão, né? Vamos tentar retomar aí com o Rinaldo Martorelli para que ele possa responder a pergunta pertinente, né, do professor Sérgio Degrande com relação a esses times menores aí que tem uma situação dramática no aspecto financeiro, inclusive o Degrande citou o Noroeste essa semana divulgou que fechou as suas portas por tempo indeterminado, o time de Bauru despediu seus funcionários, encerrou o contrato com seus jogadores, comissão técnica, pleiteou junto à Federação Paulista de Futebol que o campeonato, se ele não terminar, o Noroeste, como é líder neste momento, na primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista, seja aclamado como um dos times que ascenderão à Série A2. A federação já descartou essa possibilidade de pronto, né, pro Noroeste não pensar que vai ser assim, que não vai ser assim, não vai ter canetada, né, como disse o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Deixa eu ver às 15h se a gente já tem contato de novo restabelecido com o Martorelli. Senão a gente aproveita, viu, o Rogério, a gente faz esse intervalo, mas parece que a gente conseguiu aí recuperar a nossa conexão com o Martorelli. Martorelli, você me escuta bem? Tá legal agora para você aí, Martorelli? Sim. Você chegou a ouvir? Tá bem. Você chegou a ouvir a pergunta do professor Sérgio Degrande com relação às condições dos times pequenos, que viam uma situação dramática no aspecto financeiro aí? Você chegou a ouvir a pergunta dele ou não, Martorelli? Não, eu só ia já dizer que eu tô devendo um sanduíche de mortadela para ele, porque ele começa a falar bem da minha época de jogador. E para todo mundo que fala bem, eu mando um sanduíche de mortadela. Então tá joia. Por gentileza, Degrande, resume aí a pergunta para que o Martorelli possa responder então. Eu só quero lembrar, Martorelli, o seguinte, que a preocupação com o time grande eu já não tenho, não. Eu tenho preocupação com o time pequeno. O protocolo de ações, que já foi debatido aí na federação, você vai me confirmar ou não, propõe que os jogadores fiquem concentrados em hotéis ou no CT, que façam o exame do Covid um pouco antes de jogar, ou a cada partida e assim por diante. Os times grandes têm condição de fazer isso, mas os times pequenos não têm. Eles já estão desesperados, não vai ter torcida, não tem patrocinador, não tem visibilidade. O que o sindicato está pensando para esses profissionais dos times pequenos? Vamos esquecer time médio e time grande. O que o sindicato está... O que ele vai fazer? O que ele vai propor? Vai propor, por exemplo, a federação ajudar? Você sabe que a federação não vai ajudar nunca time pequeno. Então, o que tem que ser feito? Bom, primeiro, são duas coisas, né?
O protocolo para treinamento é um e o protocolo para os jogos é outro. Com relação ao protocolo para os jogos, a federação hoje estava dando a informação que deve fechar um convênio, e deve ser com Einstein, para poder testar todos os jogadores, porque a ideia é do confinamento. Na hora que os clubes vão chegar, e só vão sair depois, ou campeão, né, o que chegar lá na final, ou conforme eles forem desclassificando, eles vão voltando para casa, mas aí dando essa retaguarda. Evidentemente que na questão do protocolo para o treinamento, isso pega, né, isso pega. A gente tem uma preocupação, a federação já falou, voltando e misturando tudo, mas acho que dá para misturar. O caso Noroeste, todo mundo só vai ganhar em campo. Acho que isso é importante, é fundamental. E o que o sindicato está fazendo é dando apoio para os jogadores naquilo que lhe cabe, né? Por exemplo, a gente tem discutido e participou muito fortemente essa semana da proposta legislativa da PL 2125 em Brasília, conseguiu uma reversão importante para a categoria. A gente também está fazendo um trabalho para que o veto emergencial que tirou o atleta do auxílio, o veto do presidencial que tirou o atleta do auxílio emergencial também seja derrubado. A gente está disponibilizando um valor para começar a uma arrecadação para que esses atletas que não tiveram nenhum acesso a nenhum auxílio do governo, que eles possam ter um mínimo de conforto. E pontualmente a gente tem feito aí, tem cuidado da categoria, tem conversado, tem participado das negociações, tem conversado com os dirigentes, enfim, é o que a gente pode fazer. Mas uma definição, ainda, mesmo que, como eu já disse, que a coisa está funilando e a gente está perto de retomar treinamento, tomara, né? E tudo tem caminhado aí para isso. A gente não sabe, de fato, o que vai acontecer semana que vem. Semana que vem pode mudar tudo. Segunda-feira a gente pode acordar e mudou tudo. Então, a gente tem feito algumas previsões, mas elas só vão se tornar realidade mesmo quando a gente tiver uma posição concreta. Mas assim, o que a gente tem feito para proteger o atleta é tudo disso aí. A gente tem, inclusive, o nosso médico, o Dr. Renato Anguiná, na comissão médica da federação. O Dr. Renato Anguiná é um baita especialista que já desde janeiro já vinha trazendo informações para nós a respeito da Covid, né? Com relação a tudo que vinha acontecendo no mundo, porque ele tem especialização no mundo todo. Com base nisso, a gente já estava organizando para que, caso não paralisasse a competição, que a gente também aí pudesse fazer um trabalho para se inserir e na decisão da paralisação, porque naquele momento era importante. Enfim, nosso trabalho é extenso, professor, e é o que a gente procura fazer, né? A gente não consegue abraçar todo mundo, porque se a gente imaginar que São Paulo é modelo único, né, do futebol, dentro do modelo único que é o Brasil, só nós temos essa condição. Ontem eu fui vice-presidente do Sindicato Mundial, estava conversando com outro diretor que é peruano ontem, lá são 12 clubes, para eles tomarem conta, né? E assim a coisa funciona. Então, é entender a nossa realidade e trabalhar com ela. A gente também faz parte da Comissão Parlamentar Mista do Esporte, que está tentando buscar aí com relação ao adiantamento de algumas receitas para os clubes. E aí vai. O trabalho ele tá bem frenético nesses dias, viu, professor? Martorelli, uma questão importante, essa semana a gente recebeu a informação que lá no Rio de Janeiro, o Sindicato dos Atletas no Rio está pedindo para a Federação Carioca de Futebol que faça com que os times que sejam inadimplentes, que não paguem os seus respectivos jogadores, os seus profissionais, os seus atletas, que esses times percam pontos ao longo da retomada do Campeonato Carioca. Como é que você analisa essa situação e se você também vai se posicionar dessa maneira como presidente? Você vai peitar a Federação Paulista de Futebol? Você vai sugerir à Federação Paulista de Futebol que siga essa conduta também aqui no nosso estado? Time inadimplente, time que não paga em dia os seus jogadores, esses times podem perder pontos também na retomada do futebol paulista ou essa coisa é ilusória, Martorelli?
Acho que a gente agradece muito o espaço que vocês dão para a gente poder esclarecer e até falar do que fez. O Sindicato do Rio está 8 anos atrasado. Em 2012 nós negociamos com a federação, isso faz parte do regulamento do Campeonato Paulista, e não só, depois eu, quando era presidente da FENAPAF, negociei, e essa questão também faz parte do regulamento dos campeonatos brasileiros. Então, o Sindicato do Rio, como sempre, está 8 anos atrasado só no trabalho. Mas, de fato, o que a gente tem feito, e aliás, depois da reunião, eu conversei um pouco mais com o Reinaldo, e eu já tenho elaborado um programa que é exatamente para poder trazer o equilíbrio para a competição, de preservar a competição, no sentido de que nenhum clube possa se favorecer da falta de pagamento do jogador. Ou seja, ele não paga o jogador, o contrato se encerra, e aí ele vai contratar outro que também não vai pagar. Então, o que a gente está fazendo aqui, exatamente com base já o que está dentro do regulamento da competição, a gente fazer um trabalho para que na sequência não haja, como a gente está discutindo, essa questão de que ninguém pode tirar vantagem, então isso também acaba sendo direcionado para a relação de trabalho e para o contrato de trabalho. Então é isso que a gente está fazendo, a gente já trabalha esse conceito há muito tempo. O Sindicato do Rio começou a acordar agora só. Tá, então, Martorelli, deixa eu completar a pergunta. Em meio a essa situação atípica, nova, diferente, em meio à pandemia, permanece esse acordo de vocês, que é um acordo feito a longo tempo, já lá atrás, e a gente sabe, a gente tem conhecimento, de repente faltou concluir. Em meio a essa pandemia, com tanta dificuldade financeira dos clubes, eles vão conseguir manter os salários dos seus atletas em dia? Jorge, é aí que vai. A gente tem que analisar todo o contexto. Porque se um clube, né, se eu, você, vamos pensar, vamos trazer para a nossa vida. Se eu, imagino, comprar um carro, eu tenho que ter um planejamento para esse carro, né? Evidentemente que há um problema no meio do caminho, eu tenho que me virar e pagando o carro. Se eu não continuar pagando o carro, eles vão vir me tomar. Então, assim, evidentemente que muitos clubes, eles não têm esse planejamento. Então, o que a gente quer, na verdade, é um momento diferente, é claro que é diferente, a gente pode fazer algumas concessões, mas chegou a hora dessa grande virada. Né? Porque a grande maioria dos clubes do Brasil, eles vendem o almoço para comprar janta. E é isso que a gente não pode mais permitir. Então, o contexto é bem maior. O contexto é bem maior. Essa questão administrativa financeira, ela é muito maior. Mas, nesse momento, pensar em simplesmente abrir mão daquilo que a gente já vinha negociando, não é legal. Vamos imaginar o caso do Santo André. Pegar o caso do Santo André, vamos pegar um caso específico. Santo André tem uma arrecadação, os clubes, que não os grandes, tem uma cota de 6 milhões de reais no campeonato da A1. Ok? Eu dei uma especulada, perdão. O Santo André tem uma folha de 500 mil reais. De 500, não passa de 600 mil. Vamos imaginar. O Santo André, como subiu o ano passado, ele não tem direito à cota inteira. Então ele deve ter aí 4 milhões e 800. 4 milhões e 800, 4 milhões e meio. Vamos pensar bem mais baixo. Com uma folha salarial de 500 mil reais mês, gastaria 1,5 milhão para pagar todo mundo, com as despesas, teria dinheiro suficiente para passar esse campeonato. O problema é o histórico de inadimplemento, que ficou para trás. Perdão. E todo o dinheiro que entrou serviu para trás. Né? E aí vai fazer dívida para frente. Então é isso que a gente precisa estagnar. Se a gente conseguir fazer um corte de que daqui para frente não se pode mais dever, exatamente com base na força do regulamento, com base nas negociações, com base em tudo que a gente vem trabalhando, e amortizando para trás, e organizar um planejamento de amortização de dívida, os clubes conseguem sair disso. Mas o problema é esse, que o histórico é muito ruim. Vamos para os grandes, né? Vamos para os grandes aí, vocês devem ter analisado também todas as análises, né? Analisando as análises que fizeram aí a respeito dos balanços dos clubes da primeira série do Brasileiro. Os caras estão devendo mais de 8 bilhões de reais. Tem clube que está devendo 700 milhões de reais.
Essa dívida não foi feita do dia para a noite. Foi feita porque ninguém trava isso. E agora, chegar nesse momento, contratar um jogador, falar, olha, eu não consigo te pagar porque há 10 anos atrás o outro presidente fez uma dívida e eu agora tenho que pagar aquela dívida, eu não consigo te pagar, eu acho que é criar um desequilíbrio e criar uma injustiça. Então, exatamente nessa base que a gente trabalha, entendendo todo o contexto, acho que fica um pouco mais fácil. Bom, Luiz Ademar vem aí com a próxima pergunta, só para deixar registrado aqui com relação ao endividamento líquido dos clubes grandes do futebol paulista. Vamos pegar o futebol paulista, né? O Corinthians deve 765 milhões de reais, o São Paulo 503 milhões de reais, o Palmeiras 501 milhões de reais e o Santos 440 milhões de reais. Dos grandes que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o recordista de dívida é o Botafogo Carioca. O Botafogo do Rio deve 819 milhões de reais. Essa é a situação real que citou o Martorelli. Luiz Ademar, próxima pergunta é sua, Ademar. Bom, eu vou falar para o Martorelli até que eu fiquei muito chateado ontem, eu fiquei acompanhando o julgamento do STJD para ver se o Brasil de Pelotas ia ser rebaixado, porque no regulamento da Série B, né, quando você não paga salário e tal, você corre o risco de perder 3 pontos. O Brasil não pagou, os jogadores entraram na justiça, comprovadamente, e o STJD não rebaixou o Brasil de Pelotas, e o Londrina, que estava requerendo para voltar. Fiquei muito chateado por isso. Mas, falando na nossa parte aqui de São Paulo, e você que acompanhou todas as reuniões, veja se é isso mesmo, Martorelli. A federação tinha dito para os clubes, principalmente pequenos, que geralmente eles fazem contrato até abril, quando terminam os estaduais com os jogadores. Olha, como nós estamos parados, vocês não renovem com os jogadores, e aí, evidentemente, vocês não vão pagar a folha salarial, porque vocês não têm jogador nenhum renovando, né? Só aqueles que têm contrato um pouco mais longo. E aí, se o campeonato começar em julho, em agosto, vocês fazem proposta para eles voltarem. E a categoria ficaria sem receber maio, junho, julho, o que é uma situação lamentável, né? Eu acho que se aconteceu isso mesmo, é lamentável. E por que eu estou falando isso? Porque os clubes pequenos, como você disse, têm cota. E, evidentemente, a federação e a CBF, poxa, a CBF recebeu uma cota ainda da FIFA, lá da Copa do Mundo de 2014. Parece que tem 1 bi em caixa. Poxa, não tem como ajudar, Martorelli, assim, não tem como... Eu sei que você batalha por isso e tal, mas eu acho que é vergonhoso, os clubes têm cota, as folhas de pagamento não são grandes, se foi isso mesmo que aconteceu nas reuniões, não, hora que acabou o contrato, você deixa os caras desempregados, sem contrato, hora que voltar eles vão estar desempregados, você chama e ele volta. Aí é lamentável, né, Martorelli, se foi isso mesmo. Demar, é legal falar com jeito inteligente, porque vai dando brecha para a gente poder falar, né? Essa situação do Brasil de Pelotas e do Londrina é exatamente aquilo que eu tinha negociado e disse no regulamento das competições. Qual é o problema? São os tribunais esportivos. O compadrio é tão grande que a gente não consegue fazer valer, não consegue efetivar as ferramentas que nós criamos para mudar esse panorama. Então, é exatamente esse o exemplo. E eu ia trazer lá atrás. Com relação ao que o Jorge dá a dívida dos clubes, e a gente trabalha todas as nossas propostas e construções, elas são feitas com base em análise, estudos, pesquisa, né? Fora toda a questão jurídica, porque se vocês não sabem, eu tenho toda a formação jurídica, enfim. E lá fora, os 20 maiores clubes do mundo, né? Eles têm um endividamento em torno de 5% do seu orçamento anual. Significaria dizer que os clubes do Brasil, como eles arrecadam em torno de 500, em média, 500 milhões ano, o endividamento não poderia passar de 25 milhões. Olha a disparidade, que o orçamento, ele estrangula. Agora, voltando para a questão do Luiz Ademar, em nenhuma reunião se tocou nisso. Oficialmente, essa posição, ela não existe. Oficialmente, ela não existe. Agora, eu concordo com você. A CBF tem lá 1 bi em caixa e começa 1 bi em caixa. O balanço do ano passado da CBF, ela arrecadou 1 bi, só gastou
gastou 800 e poucos milhões, teve um superávit de 190 milhões. Né? E aí ela vem querendo ajudar os clubes com 32 milhões. Ela tinha que colocar os 190 milhões, porque ela vai continuar arrecadando. Mesmo que a arrecadação dela não seja de 1 bi ano que vem, que caia para 600 mil, ainda ela vai ter condição de fazer tudo o que ela faz e vai sobrar dinheiro. E a Federação Paulista é a mesma coisa. Nós, o sindicato, como eu já disse, a gente está fazendo um esforço que é totalmente diferente. A nossa arrecadação é totalmente diferente, o sindicato de atletas é totalmente diferente. Depois o Jorge me perguntou quanto tempo estou lá, e seria legal mesmo a gente abrir um pouco esse histórico para entender qual é o desenvolvimento do sindicato, como é que a gente chegou aqui e como chegou. Né, em várias fases que as portas eram para estar fechadas, nós mantivemos as portas abertas para poder chegar aqui. Nós estamos colocando de cara 100 mil reais num projeto que a gente espera arrecadar muito mais para poder atender os atletas que estão aí alijados de qualquer acesso aos benefícios do governo. Então, de fato, essa proposta ela tinha que ser um pouco mais atrevida, tanto da CBF como a Federação. A Federação ainda não pôs a mão no bolso, né? Vamos ver se a Federação dá uma coçada no bolso e coloca alguma coisa para frente. Bom, são 15 horas mais 18 minutos, a gente tem mais um intervalo a ser feito aqui, nós estamos com o Rinaldo Martorelli, e a última colocação para a gente liberar o Martorelli é do professor Sérgio Degrande. A última pergunta, Degrande. Eu estou aqui acompanhando essa história de no time que deve não vai perder ponto. Campeonato Carioca só ia ter um time, o Flamengo, porque o resto, esse mesmo deve muito, hein? Mas vai pagar lá adiante, porque o Botafogo está devendo esse tanto que você falou e ainda pensava em trazer o Yaya Touré. Você quer o quê? É um bando de maluco. Mas eu quero fazer uma pergunta para o Martorelli. O Maicon e o Paulo André entraram na justiça e ganharam, acho que o Paulo André conseguiu fazer um acordo, por jogar à noite e no domingo. Ô Martorelli, peraí, quando você jogava bola, você jogava quarta e jogava domingo. Jogava quarta à noite, jogava domingo, jogava quinta, quer dizer, o que é isso? É o capim comendo a vaca? O que está acontecendo? Professor, é por isso que eu adoro mesmo participar desses programas com gente inteligente, porque dá chance para a gente poder falar e mostrar. Primeiro que o Flamengo ainda deve uns 500 milhões. Eu estava tentando achar rapidinho aqui a dívida do Flamengo, mas não deve ser menos de 500 milhões, não. E o Flamengo, o ano passado, é que ele não perderia ponto. Né? O Campeonato Carioca, como eu falei, está muito para trás a gente. Muito para trás. Martorelli, posso te ajudar então? Oi. Ô Martorelli, claro. Posso te ajudar então nessa informação? Claro. O Flamengo deve 505 milhões de reais. 505 milhões é a dívida do Flamengo. Para vocês verem que eu faço a lição de casa, né? A lição de casa aqui é sempre bem feita, até para a gente fazer as propostas. A situação que o professor Sérgio traz para a gente é a seguinte, e isso eu tenho batalhado há muito tempo, e agora, finalmente, a pandemia está trazendo algumas coisas boas, que é de, pelo menos, os clubes e os dirigentes poderem nos ouvir e perceber que o nosso trabalho é de comunhão, nosso trabalho é de construção. Né? Nós não seríamos imbecil de achar que clube quebrado faria um futebol forte. Exatamente o contrário. A gente briga para que os clubes se fortaleçam. Né? E a questão que o professor Sérgio traz é que existe um conflito entre normas desportivas e normas trabalhistas. Né? E quando vai ser analisado esse conflito, o juiz, nos dois casos, aplicou a norma trabalhista, que todo trabalhador tem direito. E eu acho que assim, tem que aplicar mesmo. Agora, Martorelli, isso tem que prevalecer? Não acho que tem que prevalecer. E, aliás, uma outra questão, duas questões, aliás. Os dois foram buscar, eles não foram buscar os adicionais, eles foram buscar o principal que os clubes não pagaram. Os adicionais é só um acessório, é que está fazendo uma gritaria pelos acessórios, mas o motivo principal não foram os adicionais. Então, esse é o primeiro ponto. E outro ponto é que eu, por exemplo, com o Andrés, eu já falei isso para ele, falei na reunião, a gente teve uma reunião a semana passada, eu, Reinaldo e os 4 presidentes, que a gente está alinhando agora, que eu falei que a gente está podendo se ouvir, e eles estão entendendo que o nosso trabalho é um trabalho de construção. Eu falei para o Andrés, e tenho falado, que durante
em 2 ocasiões, discutindo e resolvendo problemas da categoria, que com o Andrés a gente não tem problema. Todos aqueles que aparecem, a gente resolve fácil com o Andrés. Então o jogador no Corinthians está muito bem amparado com relação a isso. Mas em 2 oportunidades eu propus para ele um acordo coletivo que poderia ter resolvido esse tipo de problema. Só que sempre esbarra no jurídico dos clubes, em que os advogados, eles são mais importantes que o rei. E eu falei isso para os presidentes. O problema é que o jurídico sempre esbarra, porque eles acham que eles são o onipotente, onipresente, eles acham que são tudo, só que na hora de pagar a conta, quem paga é o presidente. Então, a gente tem trabalhado nessa questão e agora, com base em tudo isso, a gente tinha uma proposta de convenção coletiva, ou não virando a convenção coletiva, está no dissídio no tribunal, está para julgar, e aliás, está com o julgamento marcado para o próximo dia 24, mas tomara que a gente consiga reverter e ir para uma convenção é um acordo, né, de estabelecer normas que tragam segurança para a relação e sejam boas de uma pela outra. Como, por exemplo, a gente trocar essa garantia desses adicionais por uma outra questão que é interessante para a categoria, por exemplo, o não afastamento do atleta em fase de contrato. A gente pode lapidar essa relação, e é o que a gente vem tentando fazer há muito tempo. E agora, se na pandemia a gente não aprender, primeiro a gente tem que aprender que a gente é muito menos importante do que a gente imaginava que era. Né? Todo mundo se achava muito importante e agora então a gente está aprendendo que a gente é muito menos importante, que para sair disso e mais fortalecido, nós temos que estar juntos, né? Temos que unir forças. E se alguém se prevalecer no ganho, todo mundo perdeu. Então todo mundo vai ganhar um pouquinho, todo mundo vai perder um pouquinho, na mesma proporção. Eu acho que essa é a grande mensagem de tudo isso que a gente está vivendo. Tá, Martorelli, 30 segundos só, estamos estourando aqui no horário, 30 segundos só, me responda uma coisa. Pela reunião que aconteceu hoje, pelo cenário atual, quando é que você, que é o presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo, quando é que você acha que vai voltar o Campeonato Paulista, o futebol paulista, a primeira divisão? Jorge, é especulação. Eu acho que a gente... Especulação, tá? Eu acho que a gente consegue voltar a treinar lá pro dia 20, entre o dia 20 e 25, e aí uns 15 dias no começo, no meio de julho, acho que começam as competições de portão fechado, né? Então, para me despedir, eu já agradeço muito, muito, muito a oportunidade. Um prazer falar com gente tão inteligente. Eu sei do sucesso do programa de vocês e desejo cada vez mais que vocês expandam esse sucesso. E se precisar da gente, a gente está à disposição. Muito obrigado, Rinaldo Martorelli. A gente aqui do Grupo Tati fica feliz em ter ouvido você e nós vamos manter mais contatos aí. Evidentemente, você vai voltar aqui conosco para participar do nosso programa do Agora em Pauta também, dos nossos programas esportivos. O esporte está voltando também a grade da programação aqui do nosso Grupo Tati de comunicação. Então, um grande abraço para você. Mais uma vez, muito obrigado, Martorelli. Um abraço, abração. Tô às ordens. Tudo de bom para vocês aí. Valeu. São 15h25, rápido intervalo. A gente volta na sequência para a gente arrematar o Agora em Pauta aqui pelo Grupo Tati de Comunicação. Não saia daí, a gente volta já já. Agora em Pauta, volta já. Previsão do tempo no Grupo Tati. Oferecimento: Ambiente. Ribeirão Preto no ranking das cidades com melhores índices de saneamento do Brasil. E a partir de agora você fica com a previsão do tempo aqui no Grupo Tati. Nesta sexta-feira o dia será de muitas nuvens na cidade, mas não há probabilidade de chuva. A máxima fica em 29 e a mínima em 19. Já a umidade relativa do ar fica entre 43% e 89%. Já neste sábado, a mínima chega aos 16 graus e a máxima em 27. A umidade relativa do ar entre 37% e 82%. Previsão do tempo no Grupo Tati. Oferecimento: Ambiente. Ribeirão Preto no ranking das cidades com melhores índices de saneamento do Brasil. O transmissor é pequeno, mas o perigo é grande. Sabe de quem estamos falando? Do Aedes aegypti, o mosquito transmissor de dengue, febre amarela, febre chikungunya e zika vírus. Doenças que podem ser combatidas com ações simples para evitar água parada, como colocar areia nos vasinhos de plantas, cobrir pneus e manter calhas limpas. Campanha Unimed contra o Aedes aegypti. Com você, pela saúde.
O bem-estar de todos também depende de nós. Eu só saio de casa pro essencial. Por isso, escolhi o Savenhago. Lá tem tudo que é necessário para abastecer a minha casa. E a preocupação com as normas de higiene e segurança vem em primeiro lugar. O Savenhago é completo. E isso faz toda a diferença. Arroz 4R, 13,90. Capa do colchão mole, Friboi, 17,50. Açúcar cristal Guarani, 7,95. No nosso cartão. Coxas e sobrecoxas, Itabom, 5,45. Óleo Lisa, só 3,48. No nosso cartão. Savenhago, tudo num único lugar. A Claro tem as melhores ofertas para você aproveitar no mês das mães. Moto G8 Play por apenas 21 vezes sem juros, de R$ 18,99 no Claro Pós 15 GB. Isso mesmo, em até 21 vezes sem juros. E com o 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Compre sem sair de casa. Acesse claro.com.br/loja online ou ligue para 0800 720 1234. Deixe o sol entrar. Voltamos com Agora em Pauta. Muito bem, são 15 horas mais 28 minutos. Voltamos para nos despedir. Você que acompanha Agora em Pauta, a gente vai voltar na próxima segunda-feira, a partir das 2h30 da tarde, aqui na multiplataforma do Grupo Tati. Boa tarde final aí do Luiz Ademar. Ademar, bom fim de semana para você. A gente volta, inclusive segunda-feira, no Tati Notícias, com o nosso bloco esportivo ao vivo agora, hein? Tem essa novidade, Ademar comigo, ao vivo. O Luiz Ademar volta na próxima segunda-feira e a gente volta com Agora em Pauta na segunda, às 2h30 da tarde. Um abraço e bom fim de semana, Ademar. Um abraço, bom final de semana e muito legal, né? Muito legal a gente sempre entrevistar alguém que acrescenta aí dentro daquilo que a gente previa, né? A tendência é que os treinos voltem na segunda quinzena de junho e em julho a gente tem a retomada do futebol. Um abraço, ótimo final de semana a todo mundo. Valeu, Degrande, um abraço e até a próxima segunda-feira, 2h30 da tarde. Combinado, professor? Combinadíssimo. Valeu. E agora vem meu amigo Alessandro Maraca, que tá numa estica. Hoje é sexta-feira. Tem a questão da flexibilização aí, as pessoas voltam, né? Às ruas e tal, mas procure ficar em casa, mas o Maraca não. O Maraca aqui é um dos nossos representantes e um dos bons representantes que a gente tem aqui na nossa Câmara de Vereadores. Tá numa elegância porque é sexta-feira, sextou na vida do Maraca. Ele vem aí a partir de agora para comandar o nosso Interação aqui na tarde da multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo seu carinho. Continue aqui e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, a partir do nosso Tati Notícias, com o nosso bloco de esportes, 12h45, ao lado do Luiz Ademar e do Correia Júnior, e depois aqui com o Sérgio Degrande no Agora em Pauta, às 2h30 da tarde. Excelente fim de semana a todos e até segunda. Maratona da Informação. Nem sempre está tudo bem na nossa casa. Tem dias que a gente sofre. Tem dias que a gente briga. Tem dias que a gente até se envergonha.